Olha, gente, eu vou dizer uma coisa aqui pra vocês. Eu acredito que esse arco de Sakamoto será o ponto de virada dessa obra. E esse capítulo mostra isso pra gente. Então, se preparem, porque Sakamoto vai ficar ainda melhor. E aí, galera do canal do Mundo Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um capítulo para vocês, capítulo 122 de Sakamoto Days, auto-intitulado Sensação Ruim. Bom, já vou agradecer a todos que vão deixar aquele famoso like, para todo mundo que vai se inscrever, compartilhar e comentar aqui no canal, tá bom? E vamos direto para esse capítulo, porque eu acredito que esse arco será o ponto de virada de Sakamoto Days. Em conversas com o Nicolin, lá do Analyzed, gente, o cara é muito da hora, gente. E a gente tava conversando sobre que Sakamoto, ele sente falta de algo super impactante. Não necessariamente uma morte, mas um arco que tenha um clímax máximo, assim como One Piece tem bastante em Alabasta, Marineford, Water 7, Jujutsu em Shibuya e muito mais. Eu acredito que esse vai ser o arco do ponto de virada dessa história. Não que Sakamoto vai perder a sua essência, o personagem aqui eu me refiro matando outros, mas sim que vão ocorrer baixas fulminantes e que vão fazer com que a obra ganhe bastante hype como um Battle Shonen lá no Japão. E aí sim, a seriedade que estava faltando em Sakamoto de ser realmente uma história de assassinos finalmente vai ter vazão, assim como a gente já teve a morte da Satoda Sensei. Então se prepara aqui porque esse capítulo tá muito bom e eu sinto aí que alguns da ordem vão acabar morrendo. Entre eles, até mesmo o próprio Nagumo pode acabar indo de base. Bom, vamos lá, pessoal. Começamos o nosso capítulo no armazém do Slur. E lá, o Haruma e a própria Akuma no Mi falam assim, então já vamos começar aqui a nossa missão, já vamos começar a nos mover, vamos aproveitar que o ferro tá quente pra gente meter a lenha. E é então que o Kashima, que não conhecia esses outros parceiros do Slur, pergunta, ô chefinho, quem são esses caras? E aí, ele vai apresentar ali como Haruma e Akuma no Mi, como a gente já tinha visto, que eram crianças ali do orfanato Alkamar junto com o Gaku, e ainda faltam dois que são Gozu e Tenkyu. Antes estava escrito como Kozo nos capítulos passados, mas acho que mudaram o nome dele para Gozu. E eles vão se juntar mais pra frente com o Slur. E é aí então que o Kashima pensa, poxa, com esses caras aqui a gente deve fazer frente com a ordem. Porém, ele ainda não confia de fato nesses novos companheiros que se juntaram ao time, e é então que a Akuma no Mi fala assim, e quem é você? Ele se apresenta e tudo, só que ela quer que ele se apresente com a sua verdadeira face, ela gosta que mostrem o rosto completinho pra ela. Só que ele diz que ele não vai mostrar o rosto dele porque ele tem as suas próprias regras a seguir e tal, ele ainda não confia nos caras e tudo, e aí chamou pra chincha, né? Porque a Akuma no Mi fala assim, não, tu vai vir aqui, tu vai se apresentar. E é aí então que o Kashima, ele é atraído diretamente para Akuma no Mi, que pega ele pelo cangote e fala assim, muito prazer em te conhecer, tá parceiro? Ainda bem que você tá mostrando o rosto aqui pra mim. Mano, simplesmente B10 demais, já gostei da Akuma no Mi, e eu gostaria que vocês reparassem no seguinte, vocês perceberam que na mão dela tem um símbolo aqui demais? Porque provavelmente deve dar a entender que positivo, negativo. Em uma das suas mãos, vamos ter ali, na sua mão esquerda, que foi o caso que ela pegou o cara, tá no positivo, e a sua mão direita vai ser o negativo. O que isso quer dizer? Que é um imã, gente. Vai ser tipo um poder de imã e não de telecinese, como a Toramaru, ela acaba falando assim, será que o poder dela é de telecinese? Porque o cara, ele foi atraído pra ela. Ela não precisou fazer absolutamente nada. Acredito que ao apontar os seus dedos, ela tem um tipo de arma que atrai a outra pessoa pra próximo dela, ou algo na sua roupa, como um ferro ou algo assim, que faz com que chegue próximo dela. Então por isso que ela pegou ali ele, e esse sinal demais pra mim fica bem claro ali na palma da sua mão que ela parece utilizar algum tipo de arma. Gostaria de saber o que vocês acham sobre qual deve ser a habilidade dela, e aí então, depois de todos eles se apresentarem, chegou a hora do Mafuyu e da Toramaru se apresentarem também. Tanto é que quando ela olha diretamente pros dois, os dois se apresentam e a própria Toramaru tira ali a máscara do Mafuyu, porque senão o moleque ia tomar um sacode. E ele vira praticamente um pet dela, né? Porque ela vai lá, faz carinho na cabeça dele e fala assim, ó, muito bom, vocês sabem se apresentar, são muito educados. E aí nesse momento o Kashima, ele ficou meio desesperado, porque mesmo ele sendo páreo para a ordem e talvez eles conseguindo bater de frente com ela, percebam que ele fica com uma sensação ruim na sua garganta. Ele fica meio tipo, ai, tem alguma coisa que não tá me cheirando bem. Por que eu tô com essa sensação? E não sei, gente, quem sabe esses caras do orfanato possam trair o próprio Slur. Não sei. Será que ele tá usando os caras nesse tempo todo e no final os caras também estão usando ele? Não sei, gente. Eu
tô muito curioso, porque esse mau pressentimento, essa sensação ruim que o Kashima tá tendo, vai nos mostrar que do lado dos vilões, nem toda flor cheira muito bem, né? E bom, nós vamos trocar de cena com a partida do Sakamoto, Reisuke, Shin e Amane para Bangkok, e aí eles se despedem da Hana, da Aoi. A própria Hana fala assim: poxa, meu, você não vai pra Shizuoka com a gente, Shin? A Shin fala: ó, depois que eu voltar a gente troca lembrancinha, papapá. Porque o que parece, eles não vão ficar dentro do supermercado, e sim vão viajar para um outro local, em Shizuoka, para ficarem protegidos por ataques do Slur. E é então que a Lu Xiaoteng entrega ali algumas informações preciosas que o Tang acabou pegando. Eles pegaram ali algumas informações com ele foi lá pesquisar e tal, até porque ele comeu ali biscoitos, entre aspas, que a Lu própria assou, embora ela não tenha assado nada. E o Shin usou isso pro Tang apenas ser enganado, que eu achei muito engraçado. E a Lu vai ficar cuidando dela enquanto eles partem pra viagem. E bom, nós temos ali uma passagem exclusiva para missões de assassinos, e por isso eles podem passar suas malas normais ali, tipo, com seu rifle, com as suas armas e papapá. Eles todos passam normal, pra ver como os assassinos estão todos bem preparados. E aí, então, quando eles estão na viagem, o Reisuke fala assim: pô, o que a gente veio fazer mesmo? E aí ele pergunta de novo, e aí a missão é dita pra gente. Primeira coisa, eles têm que encontrar o esconderijo do Uzuki, capturar o Uzuki e também impedir que a Akira encontre o Uzuki. Porque a JA pode pensar que a Akira está do lado do Uzuki, e assim ela seria considerada uma criminosa nesse caso, e ela pode acabar morrendo. Por isso eles precisam salvar ela não só da vingança, mas como também dela ser encarada como uma cúmplice deles. E aqui vai um ponto bem interessante. O Reisuke, ele tá bem preocupado. Nós não sabemos se é porque ele tem essa missão ou se o Reisuke, de alguma forma, ele está contra o Sakamoto, está sendo usado apenas como alguém para se infiltrar na família do Sakamoto. Será que isso é possível? Será que não? Porque ele tá bem nervoso. Eu acredito sinceramente que o Reisuke tá sendo bem honesto com tudo, mas me deixou meio preocupado. O pessoal estranhou um pouquinho ele, mas eles não estão desconfiados, mas a cara do Reisuke tá muito estranha. Eu não sei, gente, eu fiquei meio desconfiado nesse momento, depois eu perco um pouquinho a minha desconfiança, mas eu fiquei preocupado com essas sensações do Reisuke, e eu espero sinceramente que ele seja honesto mesmo. E bom, eles chegaram ali em Bangkok, na Tailândia. O Amane, aliás, estava estudando bastante da língua do local, porque o cara é muito inteligente. Só que enquanto eles estão esperando as suas malas e pegando as suas malas, o Reisuke acaba não encontrando a sua. Sua parece que foi perdida ali no processo. E ele acaba ficando em espera enquanto o pessoal vai na frente. E aí ele espera, até que chega uma mala igual a dele, ele vai tentar pegar, mas alguém pega antes. E é simplesmente um cara da ordem. É o Ryo, um dos veteranos ali do próprio Sakamoto. E que o Nagumo e o Sakamoto sempre dão uma zoada, né? E aí então que eles começam a discutir, porque o Reisuke acha que aquela maleta é dele, mas aí o cara abre e mostra que não é, e fala assim: ó, é o seguinte, filhão, você é um ladrãozinho, não vem roubar aqui minha maleta, essa daqui é minha e pronto, acabou. E aí o Reisuke fica triste pra caramba e fala: meu Deus, eu não acredito, como que eu vou ajudar meus parceiros? Eu sei que minha arma não é tão cara assim e tudo, mas sem ela eu não consigo ajudar meus parceiros, vou começar a chorar. E aí quando ele começa a chorar, o cara fala assim: pô, Ryozinho do céu, como esse cara é bonzinho, parece que ele é todo grandalhão, todo rígido, né? Mas o cara é um coração mole dentro do peito, né? Porque mesmo com aquela cara de mal encarado, ele pega e fala pros parceiros: ó, seguinte, vou atrasar em 1 hora, porque eu vou procurar a maleta de um bichano que tá aqui perto de mim. E aí os dois acabam ali se ajudando. E é até engraçado que o Ryo fala assim: poxa, você fala japonês bem pra ser um estrangeiro, né? Aí ele fala: pô, eu sou japonês, caramba, é por isso que eu falo bem, pô. E ali termina o capítulo. Gente, ó, tô preocupado com o pessoal da Ordem, o pessoal do Slur já começou a agir. Acredito que eles não vão chegar no Japão e sim ter um embate dentro de Bangkok, sendo que as regras em Bangkok talvez sejam diferentes do próprio Japão. Então a gente pode ter uma tretinha entre eles ali que pode complicar a parada. Mas sinceramente falando, eu acho que dessa vez alguém da Ordem vai acabar morrendo, porque esse será o ponto de virada de Sakamoto. Sakamoto precisa ser ponto de virada. Não necessariamente uma morte, mas eu acho que isso vai acontecer porque é uma história de assassinos. Não faz sentido os assassinos ficarem vivos a todo momento, tanto que a própria Satoda Sensei já morreu. Agora, um dos caras do lado do Slur com certeza vai morrer, assim como naquele arco que vieram um monte de bandidões da estrangeira direto pro Japão. Dessa forma vai acontecer a mesma coisa. Só que aí a gente fica naquela dúvida: será que o autor terá coragem de fazer isso? E eu acho que ele vai.
teve coragem de matar Satoda Sensei? Por que matou a véia? A véia só tava dando aula, matou a véia. Então eu acho que isso pode acontecer e que no final das contas, Rion Akao não estará viva no final. Ou será que está? Não sei, gostaria de saber a opinião de todos vocês. Bom, de toda forma, esse será o arco de mudança de Sakamoto. Eu acredito que ele só está começando agora, então ele vai chegar num certo de um clímax e eu acho que vai trazer alguma coisa diferente. Uma morte de alguém, o Sakamoto matando sem querer, talvez, não sei. Eu acho que o Sakamoto, no final, ele não vai matar ninguém, porque isso já ficou narrativamente dito em Sakamoto, que não vai acontecer por conta da mulher dele. Agora, se acontecer porque ele tem que fazer isso para salvar sua família, será que isso seria capaz? Será que ele teria coragem de chegar na sua esposa depois disso tudo? Será que ela o perdoaria? Eu acredito que sim, dependendo do caso. Mas ficaria chateada, porque ele prometeu sair daquele mundo e ele tá fielmente seguindo aquele caminho. Só que quando envolve a própria família, há esse risco. E às vezes você tem que correr esse tipo de risco. Eu acredito que não vai acontecer, porque já teve chances de acontecer, não aconteceu. Mesmo que for agora, não vai. Mas outras pessoas vão fazer o trabalho pro Sakamoto. Ou seja, o Sakamoto, como ex-assassino, não mata ninguém. Mas os outros personagens à parte, como Nagumo, Ryo, o Takamura, entre outros da Ordem, esses sim matariam com toda certeza. Até mesmo podemos encontrar o Yotsumura nesse arco lá em Bangkok, quem sabe, com finalmente o encontro com seu filho. E aí, eu acho que dessa vez o Yotsumura morre, mas pelo menos morre ali dizendo pro seu filho que sempre o amou, e acho que seria bem interessante. Bom, aguardo o comentário de vocês aí embaixo, beleza? O Mano Joe está vazando, até um próximo capítulo. Fui, valeu!